Bom dia. Vamos à nossa leitura diária, um capítulo por dia da Bíblia do Expositor, uma Bíblia explicativa. Vamos ler hoje, dia 12 de janeiro de 2025, 12º dia do ano. Então, vamos orar, pedir orientação do Espírito Santo para que possamos ouvir com nossos ouvidos espirituais, entender nossos corações e guardar esta palavra e praticar. Veja o que Deus vai falar com você hoje. Vamos tratar de aliança com Deus. E quando se trata de aliança com Deus, é o mesmo que está falando, renúncia. Tem que renunciar à sua vida para viver com o Senhor, andar com o Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus de pactos, Deus de aliança, Deus de compromisso. Senhor meu Pai, assumimos uma aliança forte contigo, de ler a tua palavra neste canal todo dia, todos os dias, para a nossa alimentação da alma e a mortificação do corpo, para que possamos ser firmes na rocha, que é Jesus. Em nome de Jesus, convido o teu Espírito Santo a se fazer presente nesta leitura e fala conosco, para que prossigamos em te conhecer por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos iniciar agora capítulo 12 do livro do Expositor. Uma Bíblia explicativa da palavra de Deus, para que possamos entender o que o Espírito Santo quer nos falar, para como vai se comportar a nossa conduta, o nosso entendimento, a nossa inteligência para com a palavra de Deus. Amém? Então diz assim, capítulo 12. Aqui já é 1921 a.C. Começamos lá em 4000 e alguma coisa a Bíblia. E vai baixando. Isso, porque a contagem é conforme suas eras. E vamos aprender isso. Aqui estamos em 1921 a.C., que fala da aliança abrâmica. Quando Deus chamou Abrão, depois se tornou Abraão e assim por diante. Vamos lá. Capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abrão, refere-se à revelação que tinha sido dada ao patriarca no curto período de tempo. Este capítulo é muito importante, já que registra os primeiros passos deste grande crente no caminho da fé. Vamos falar a partir de agora do capítulo 12 sobre fé. E toda a Bíblia a partir daí vai ser relatada e retratada por fé. Então, você que é crente, você que é cristão, não gosta de ler a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia, se você se comporta dessa maneira, você não sabe onde está fundamentada a sua fé. Mas a partir de hoje você vai descobrir. E a partir de hoje você vai ativar a sua fé. Se você tem 50 anos de crente, conte a sua vida cristã a partir de agora. Que agora comece a sua vida cristã por meio da fé. Amém? Não anulando os anos que você tem em Cristo, não se trata disso. Mas se trata de ativar a fé, que você tenha mais fé, que tudo que você fizer vai ser pela fé, por meio da fé e com a fé. Porque a palavra de Deus diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que chegam perto dele têm que crer que ele existe, porque somos galardoador daqueles que o amam. Ele é galardoador daqueles que o amam. Então hoje, a partir de hoje, você vai dar um passo na sua vida cristã. Um passo de muita fé. Um passo de pacto, um passo de aliança
um passo de voto, um passo de santificação, um passo de levantar altar, um passo de renúncia. A partir de hoje, deste capítulo, põe em prática. Vai dar certo. Você vai arrebentar. Você pode, você consegue e você é capaz. O testemunho é seu, mas a glória seja para o Senhor. Vamos lá. Refere-se à revelação que tinha sido dada ao patriarca no curto período de tempo. Este capítulo é muito importante, já que registra os primeiros passos deste grande crente na caminhada da fé. Vai-te da tua terra, separação, e da tua parentela, separação, e da casa de teu pai, separação. Deus deu 3 avisos para ele, que se tornou o mesmo, os 3. Os 3 se tornou em uma só palavra: separação. Para você ser aliançado com Deus, para você ter um pacto com Deus, para você ter um voto com Deus, para você levantar um altar para Deus e andar com Deus, você tem que estar separado. É renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar àquele lugar tóxico que você vive e ir para onde o Espírito Santo te enviar. Aleluia. Para a terra que eu te mostrarei. Refere-se ao fato de que Abraão não teve outra alternativa. Ele ia receber ordem do Senhor e deveria ir para onde estas ordens o levassem. Aleluia. E farei de ti uma grande nação. A nação que Deus fez a Abraão mudou o mundo. E existe inclusive até hoje, de fato, esta nação, Israel. Ainda tem um grande papel a desempenhar. O que acontecerá na era do reino vindouro. E te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Segundo as Escrituras, abençoar significa aumentar. Os construtores da Torre de Babel tentavam fazer para si um nome, enquanto Deus tomou este homem, que abandonou tudo, e engrandeceu o nome dele. Abraão abandonou o quê? Uma parte? Não. Abraão abandonou tudo. E Deus engrandeceu o nome dele. E disse mais: e tu serás uma bênção. Não tem promessa maior do que esta. De Deus falar para você: você será uma bênção. Aleluia. Seja uma bênção. Creia nesta promessa. Você é uma bênção. Aleluia. Trata-se de maior bênção de todas. É a glória da fé de Abraão. Deus revelaria a este homem o significado da salvação, que é a justificação pela fé, a qual será provida pelo Senhor Jesus Cristo, pelo que faria Cristo na cruz. Quanto a isto, Jesus disse de Abraão: Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, e o viu, e se alegrou. João 8, versículo 56. E abençoarei os que te abençoarem. Abençoar a Israel, ou qualquer crente, significa garantir as bênçãos de Deus. E os que te abençoarem, amaldiçoarei. Amaldiçoar a Israel, ou qualquer crente, é a garantia de que será mesmo amaldiçoado por Deus. Então isso aqui é muito sério. Por isso que temos que abençoar as pessoas e pedir perdão. Porque se nós amaldiçoar, está escrito aqui, é amaldiçoado mesmo.
é amaldiçoado por Deus. Então temos que ter cuidado. Porque às vezes a gente amaldiçoa em vez de abençoar. Então é abençoar e, se nos ferirem, perdoar. Porque Jesus fez isso. Jesus perdoou na cruz. Jesus tinha todo o poder e a autoridade para amaldiçoar. Mas ele perdoou. Porque as pessoas não sabiam o que faziam. Mas nós sabemos. Por quê? Porque temos a palavra. Na época dos fariseus, eles não tinham a palavra. A palavra estava escondida. E nós temos. E temos que abençoar e não amaldiçoar. Se vem de lá alguma palavra, repreendemos no nome de Jesus, perdoamos quem falou e abençoamos, para que Deus salve aquela pessoa. Amém? Isso é muito sério. É mundo espiritual. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Refere-se a Israel, que surgiu dos lombos de Abraão e do ventre de Sara, que deram ao mundo a palavra de Deus e, precisamente, trouxeram o Messias ao mundo. Por meio de Cristo, cada família no mundo que deseja a bênção de Deus pode ter essa bênção, quer dizer, justificação pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Toda família hoje que quiser ser abençoada tem que ser por meio de Cristo, porque é por meio da fé. Amém? E se foi Abrão, como o Senhor lhe disse, esta foi sua primeira renúncia. Havia 7 no total, 7 renúncias. Essa foi a primeira. Primeiro, ele renunciou à sua terra natal. Segunda, ele renunciou à sua família, parentela. Terceira, ele renunciou ao Vale do Jordão, moradia. Ele renunciou às riquezas de Sodoma, os bens que ele tinha junto com seu pai. Ele era rico, ele tinha tudo. Ou seja, ele renunciou tudo. Ele renunciou a si mesmo, a sua própria vontade de não ir, mas ele foi. A sexta, a seguir, renunciou Ismael, seu filho, que Sara deu para a serva se deitar com ele, o de Agar. Sétima, ele renunciou Isaac. Cada renúncia dolorosa foi seguida por um acréscimo da riqueza espiritual. Vamos ler de novo, para te compreender. As 7 renúncias de Abrão. Primeira, ele renunciou à sua terra natal. Segunda, ele renunciou à sua família. Terceiro, ele renunciou ao Vale do Jordão. Quarto, ele renunciou à riqueza de Sodoma. Quinto, ele renunciou a si mesmo. Sexto, a seguir, renunciou Ismael. E por último, a sétima, ele renunciou Isaac. Cada renúncia dolorosa foi seguida por um acréscimo da riqueza espiritual. A última renúncia foi a maior. Foi aí que foi imputada e a fé dele foi dada como justificação. Foi como justiça. Ele renunciou ao seu próprio filho, Isaac. Na sombra e figura de Deus, que renunciou Jesus, dando a se sacrificar por nós, por mim e por você. E tem gente com cara de pau dizer que Jesus morreu de besta. Que Jesus morreu porque quis. Porque nós não fazemos parte da nação de Israel. Tem gente que não compreende as Escrituras porque não lê a Bíblia. Nós somos parte com Cristo espiritualmente. Somos adotados por Deus, somos filhos por adoção espiritual. Como é que é espiritual? Por meio da fé. Israel, físico, foi dos lombos de Abrão. Nós, os lombos de Cristo, por meio da fé. Quando renunciamos à nossa vida de pecado e entregamos nossas vidas a Jesus, somos aceitos por eles como filho, como está escrito.
na palavra de Deus, que Ele nos tornou filhos, assim que aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Amém? Prosseguindo. E foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O Espírito Santo aponta a idade de Abraão em sua saída, o que significa que a revelação pode ter chegado vários anos antes. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que eles tinham acumulado, e as almas que lhe tinham acrescido em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Essa pode ter sido não a vontade de Deus, porque ele saiu com algumas almas, que eles conseguiram, né, sair no meio deles, lá em Ur, os caldeus. Como diz aqui. 5. Vamos ler de novo. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu sobrinho, filho do seu irmão, e todos os bens que eles os tinham acumulado, e as almas que lhe tinham acrescido em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Harã e Canaã distavam aproximadamente 563 quilômetros, 350 milhas. Abraão tinha treinado 318 homens com ele. Gênesis capítulo 14, versículo 14. O que significa que foram treinados para lutar como soldados. De fato, pode ter sido até umas 1000 pessoas nesse grupo. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam na terra. Abraão encontrou o odioso, impuro e hostil cananeu na terra de Deus. Sendo exemplo, o jovem crente, depois da conversão, espera não encontrar nada em sua natureza. Que seja hostil a Cristo, mas se sente angustiado e perplexo rapidamente ao descobrir dolorosamente que, por desgraça, o cananeu está na terra e que tem que começar uma batalha que pode até durar por toda a vida, com o que o Novo Testamento chama de a carne. Aleluia. Então, que ele deu alusão ao quê? Que o novo convertido, ele pensa que não tem nada depois que aceita Cristo. Mas a luta do crente e do novo convertido sempre será a carne. É por isso que diz que o último inimigo do homem a ser vencido é a morte. É quando esta carne desce à sepultura e o nosso espírito volta a Deus e a nossa alma é salva em Cristo Jesus e espera em Cristo Jesus a ressurreição para encontrarmos com Ele nos ares e nos recebemos a coroa de vitória por guardar a salvação. Aleluia. Amém? E apareceu o Senhor a Abrão. Embora o cananeu hostil estivesse na terra, o Senhor estava ali também. E lhe disse: a tua descendência darei esta terra. A descendência era através de Isaque, e não de Ismael. Satanás impugnou esta promessa desde o começo, com uma luta contínua até hoje, como há entre Israel e os palestinos. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. O altar e seu sacrifício representavam o Senhor Jesus Cristo e o preço que ele pagaria na cruz para redimir a humanidade. A promessa de Deus a Abraão, como todas as promessas de Deus, edificavam-se sobre a base do altar, quer dizer, a cruz. É por isso que era um cordeiro que sacrificava por ano, uma vez por ano. E sacrificava. E vem Jesus. Este sacrifício já era a sombra de Cristo. Muitos anos antes. Já era a sombra de Cristo, que ele seria o cordeiro. Até que João Batista, pregando no deserto, batizando às margens do Rio Jordão,
Quando Jesus vai ao encontro dele, ele batiza Jesus e diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque no sacrifício o Cordeiro ele levava todo o pecado do povo em si, né? Sacrificava, e Deus recebia esse sacrifício e remia o povo uma vez por ano. Entende? Era desse jeito. Nos altares de Abraão já era a sombra do sacrifício de Jesus na cruz. E confirma-se sobre a palavra de João Batista. Na trajetória de Cristo, cumpriu nele esta promessa de redenção. Aleluia. E se foi dali ao monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Betel significa casa de Deus, enquanto Ai significa montão de ruínas. Ou pode-se dizer montões de lixo. De um lado está a casa de Deus, a santidade de Deus. Do outro lado está o montão de lixo, ou seja, as ruínas, as trevas, as coisas ruins. Então você decide entre a casa de Deus ou entre os lixão. Continuando. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O altar e a tenda nos indicam os dois grandes atributos do caráter de Abraão. Ele era um adorador de Deus. Por isso a cruz e um estranho no mundo de Deus. Por isso a cruz e um estranho no mundo, por isso tenda. Nossas orações se apoiam em nossa fé em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz, dos quais o altar é um tipo. Fala de novo para a gente entender. O altar e a tenda nos indicam os dois grandes atributos do caráter de Abraão. Ele era um adorador de Deus. Por isso a cruz e um estranho no mundo. Por isso tenda. Nossas orações se apoiam em nossa fé em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz, dos quais o altar era um tipo. Aleluia. E Abrão seguiu sua viagem dali, indo a pouco para o sul. O sul era para o Egito, direção que Abrão nunca deveria ter tomado. Aleluia. O altar e a tenda. Essa palavra e a tenda, não estou conseguindo enxergar o acento em cima do E, mas eu acredito que seja ler com acento, né? Vamos ler para ver como é que fica. O altar é a tenda. Nos indica os dois grandes atributos do caráter de Abraão. Ele era um adorador de Deus. Por isso a cruz. E um estranho no mundo. Por isso tenda. Nossas orações se apoiam em nossa fé em Cristo e no que Cristo fez por nós a cruz, dos quais o altar é um tipo. Então entendemos que a fé é cruz e altar. E é isso mesmo. Fé, cruz e altar. Temos que andar juntos, segundo essa explicação, né? O altar e a tenda. O altar e tenda nos indica os dois grandes atributos do caráter de Abraão. Ele era um adorador de Deus, por isso a cruz e um estranho no mundo. Por isso tenda. Nossas orações se apoiam em nossa fé em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz, dos quais o altar é um tipo. Isto mesmo. Nossa vida tem que andar no altar de Deus, através da fé, buscando ao Senhor, crendo no Senhor Jesus Cristo. Levantar um altar à cruz de Cristo é levantar um altar por meio da fé. É nos se santificar, é renunciar o pecado, é renunciar o mundo e estejamos sempre
no altar do Senhor, adorando. Porque este era o caráter de Abraão. Ele era um adorador. E nós somos adoradores. Porque foi isso que Jesus falou. Que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores na terra. Então nós somos esses verdadeiros adoradores. Que renunciamos o pecado, que obedecemos a Jesus, que submetemos à sua obediência. Então é disso que está falando. É na cruz de Cristo que está o nosso direito. Não é na nossa vida em si. Mas nosso direito hoje está na cruz de Cristo. Aleluia. E Abrão seguiu sua viagem dali, indo pouco a pouco para o sul. O sul era para o Egito, direção que Abraão nunca deveria ter tomado. A viagem de Abrão ao Egito. Quando eu leio Abrão, é o versículo. Quando eu leio Abraão, é a explicação do versículo. Amém? Então diz assim: e houve fome na terra. Uma fome na terra de Deus. Uma pergunta, né? Como houve uma fome na terra se Deus disse que a terra é dele? Aí faz a pergunta, que é a explicação. Uma fome na terra de Deus era uma permissão do Senhor como uma prova de fé, como tudo o que sobrevém ao crente. É uma prova de fé. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali. O Senhor não chamou Abraão para que este fosse para o Egito, mas sim para Canaã. É melhor morrer de fome em Canaã do que viver no luxo do Egito. É melhor morrer de fome com Cristo e no céu do mundo do que morrer no mundo no luxo e morrendo espiritualmente e indo para o inferno. Aleluia. Isso que ele quis dizer claramente. E aqui entendemos aqui que é melhor morrer de fome em Canaã do que viver no luxo do Egito. Porque Canaã era quem? A terra de Deus. Morrer de fome com Deus. Porque vai morrer em vida espiritual. Do que morrer no luxo do mundo, que vai morrer espiritualmente. Mas o seu corpo vai viver no luxo da carne. Entende? É renúncia. Isso fala de renúncia. Tem que renunciar ao mundo e viver para Cristo. Porquanto era grande a fome na terra. E aconteceu que quando estava para entrar no Egito, não é possível entrar no Egito, no sentido espiritual, sem participar do Egito. Entende agora? Que não é possível você voltar para o mundo depois de Cristo ter te lavado, depois de Cristo ter te purificado, depois de Cristo ter te salvado, sem participar do mundo. Hoje em dia tem crente que faz essas provações. Eu não consigo entender, mas tem crente que faz. Porque eles mesmos relatam. Tem crente que diz assim: eu vou dar uma volta lá na boate para testar minha fé. Quem te garante que lá você não vai se envolver? É o que está falando aqui, ó. Não é possível entrar no Egito, no sentido espiritual, sem participar do Egito. Não é possível entrar no mundo no sentido espiritual sem participar das coisas mundanas. Aleluia. Da mesma coisa, espiritualmente, entrar no reino dos céus, sem participar das coisas do reino dos céus, se você não renunciar ao pecado. Entende agora como a palavra de Deus ela é séria, ela é maravilhosa, ela é sábia, ela é inteligente, ela é sabedoria. Disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa vista. Começa agora a repugnante imagem da desprezível e objetata covardia. Será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é uma mulher, e me matarão, e a ti te guardarão em vida? Agora, pois, dize que és minha irmã, para que eu me vá bem por tua causa, e viva a minha alma por amor de ti. Deus tinha um plano. O plano para Abraão e Sara era o de trazer um filho ao mundo.
por meio do qual, em última instância, o Messias, o Redentor do mundo, viria. Satanás tinha outro plano. Esse plano era frustrar o plano de Deus. E de fazer isso por meio da, da debilidade de Abraão. Abraão tinha um plano, mas agora o plano de Abraão não era o plano de Deus, e sim o plano do engano, a qual Deus nunca honrará. Ou seja, Abraão ele foi um grande pai da fé, mas mesmo sendo pai da fé, ele esmureceu também na fé. Várias vezes, não foi só uma vez não. Várias vezes Abraão esmureceu na fé, duvidou de Deus. Isto acontece com qualquer um de nós. Não existe supercrente, não existe o santão enquanto estivermos nesse corpo. Estamos passíveis a pecar, a perecer. Certo? Pois que se diz a Bíblia, né? Vigiai e orai sem cessar, para que não caias em tentação. Então entendemos aqui que, vou ler de novo para a gente entender melhor, para gravar na nossa mente. Diz assim: Deus tinha um plano para Abraão, e Sara era o de trazer um filho ao mundo, por meio do qual, em última instância, o Messias, o Redentor do mundo, viria. Satanás tinha outro plano. Esse plano era frustrar o plano de Deus, e de fazer isso por meio da debilidade de Abraão. Abraão tinha um plano, mas agora o plano de Abraão não era o plano de Deus, e sim um plano de engano, o qual Deus nunca honrará. Todos os planos que são do homem, que é de engano, Deus não honra. É por isso que às vezes você faz voto, você faz uma consagração, você faz um pacto de aliança, você faz uma aliança, e este plano nunca dá certo, porque é o plano de engano. E todos os planos que é de engano, Deus não honra. Porque se ele honrar, ele sabe que você vai se arrebentar todinho. Então os planos de Deus, eles são perfeitos. E aquele que tenta frustrar o plano de Deus é Satanás. E você pode frustrar os planos de Deus quando você toma decisões por você mesmo, sem ser pelo Espírito Santo. Então é o que está acontecendo aqui com Abraão. Desde que ele tomou rumo ao Egito, ele fez uma escolha em ir para lá, por causa da fome. Não teve fé. Melhor ficar na cidade de Deus, que é dele, passando fome, do que ir para o Egito. Porque ele pensou que não ia participar das coisas do Egito. Mas, quando a gente pensa em se desviar do caminho do Senhor, para mesmo que seja dar uma volta lá, não tem como a pessoa não fazer parte do mundo. Não existe isso. Não existe. Não se engane de maneira nenhuma. Quando vê esses pensamentos, repreenda essa força do Espírito Santo para tirar esse pensamento mal de você. Amém? Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão engana o faraó. E aconteceu que, como entrou Abraão no Egito, os egípcios viram que a mulher dele era muito formosa. Viram-na também os príncipes de Faraó e o elogiaram diante de Faraó, e foi levada a mulher à casa de Faraó. Faraó era o título oficial dos reis do Egito, o monarca específico que ocupou o trono egípcio. No momento da chegada de Abraão, acredita-se que tenha sido Neco, mas alguns acreditavam que possivelmente fosse Ramsés. Sara foi levada à casa de Faraó a fim de que ela chegasse a ser mãe de um menino do rei egípcio, frustrando assim a promessa messiânica feita a Abraão. Esse foi o plano de Satanás. Faraó era o título oficial dos reis do Egito, o monarca específico que ocupou o trono egípcio. No momento da chegada de Abraão, acredita-se que tenha sido Neco, mas alguns acreditavam que possivelmente fosse Ramsés. Sara foi levada à casa de Faraó, a fim de que ela chegasse a ser mãe de um menino do rei egípcio, frustrando assim a promessa messiânica feita a Abraão. Esse foi o plano de Satanás.
E ele, Faraó, fez bem a Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e criadas, e jumentas e camelos. Tudo isto Faraó deu a Abraão. As riquezas que ele adquiriu não eram nada em comparação com as riquezas que estavam por perderem-se. Mas o Senhor feriu a Faraó em sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Em Canaã, Abraão foi uma bênção. Na terra do Egito, ele é uma maldição. Entendeu aí agora o perigoso quando a gente tenta tomar planos por nossas decisões, que o coração do homem é enganoso. Está em Salmos. Salmos fala que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios, a última resposta que tem que vir é do Senhor. Então Abrão aqui, ele em Canaã era uma bênção e no Egito era uma maldição. O que a gente traz para a nossa vida espiritual hoje? Que quando você está na presença de Deus, você está na sua igreja, no seu ministério, servindo a Deus, você é uma bênção. Você é abençoado de todos os lados, tudo dá certo. Mas no momento em que você decide ir para o mundo, nem que seja por um período de tempo, você se torna uma maldição lá. Tudo você vai perder. Tudo vai dar errado para você. Entendeu? Então, em Canaã, Abraão foi uma bênção. Na terra do Egito, ele é uma maldição. No caminho da fé, o cristão também é uma bênção. Mas no caminho da obstinação, uma maldição. Eu acabei de dizer. Então Faraó chamou Abrão e lhe disse: a maneira como Faraó se inteirou de que as pragas que afligiam a sua casa foram por causa de Sara, não nos é dito. Sara era inocente nisto. A culpa foi de Abraão. O que é isto que tens feito comigo? Por que não me declaraste que era tua mulher? Abraão havia dito aos que representavam o faraó que Sara era sua irmã. De fato, tratava-se de uma meia-verdade. Ela era a filha de seu pai, mas não de sua mãe. Gênesis capítulo 20, versículo 2 ao 12. Mas, devido à intenção de enganar de Abraão, Deus viu este episódio como uma mentira. Pois que disseste, é minha irmã, pus-me a ocasião de tomá-la para mim por mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai. Por causa do engano de Abraão, esse príncipe pagão apressou-se em expulsar este varão de Deus para fora da sua terra, como se ele estivesse espantando e jogando fora uma pestilência. Não era o melhor momento de Abraão. Então, Faraó deu ordens à sua gente a respeito dele, Abraão, e o acompanharam a ele e sua mulher com tudo o que ele tinha. O poderoso Faraó viu o poder de Deus, embora de maneira negativa. Que efeito teve sobre o mesmo, além do que vemos nas Escrituras, não nos é dito. Nesse período aí, nesse tempo de Abraão, o Faraó teve realmente uma revelação do poder de Deus negativa. Lendo os outros capítulos você vai entender. E dentro dessa explicação, você que é um leitor da Bíblia assíduo, todo dia está lendo ali, você entende que aqui ele teve uma visão de Deus negativa. Mas quando é José, ele tem uma visão de Deus positiva, que todo o Egito, até Faraó crê que Deus é Deus dos reis, é Deus de reis. Amém? Então, ficaremos aqui, capítulo 12, do dia 12. Eu creio que esta palavra falou com você sobre o altar, sobre tenda, sobre a cruz de Cristo. Isso aí só são sombras de que falavam de Jesus. Que o altar é Cristo, o altar é a cruz, a fé é em Jesus, tudo
é em Cristo. Então, temos que levantar um altar de adoração ao Senhor. Temos que ser e ter esse caráter de adorador por meio da fé. Amém? Que Deus venha abençoar esse dia, 12 de janeiro. Que este dia venha ser um dia muito abençoado para você. Tudo que você está esperando, que venha se cumprir. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta palavra. O Senhor é Deus, e não há outro Deus além de ti. Só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor sara, só o Senhor salva. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.